Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre o BRB, Banco de Brasília. Banco esse que ficou muito conhecido por conta da aquisição recente que ele fez em relação ao Banco Master. Mas será que além de ser uma empresa conhecida, é uma empresa boa? Será que oferece um bom potencial de retorno para você no longo prazo? Para ter essas respostas, é só ficar comigo até o final. E para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O Banco BRB é uma empresa estatal regional lá de Brasília, que acaba atuando tanto no segmento bancário quanto no segmento de seguro. E é uma empresa que nos últimos tempos começou o processo de digitalização, o que possibilita ela não ser só mais uma empresa regional. Ela está conseguindo expandir as suas operações para outros estados aqui do Brasil. E dentro da Bolsa de Valores existem dois diferentes papéis da empresa: as suas ações ordinárias, final 3, de código BSLI3, e suas ações preferenciais, final 4, de código BSLI4. E se você está pensando em investir nessa empresa, a melhor opção é você começar pelas ações preferenciais final 4 por conta de ter uma maior liquidez. Enquanto as ações ordinárias têm um volume de negociações diário por volta de 470 mil, as ações preferenciais negociam por volta de 615 mil reais. E apesar de ser um banco pequeno e de certa forma regional, ele vem conseguindo apresentar um bom crescimento em relação ao ano de 2023. A empresa como um todo, unindo todas as suas operações, fechou o ano de 2024 com um lucro líquido de 282 milhões de reais, sendo que, no segmento de empréstimos bancários, conseguiu atingir uma margem financeira de 3,1 bilhões de reais. E como eu mencionei anteriormente, é uma empresa que vem conseguindo expandir as suas operações por conta do seu processo de digitalização. Hoje, o BRB está presente em 19 estados, mais o Distrito Federal, tendo no total 1.042 pontos de atendimento. E como consequência, as suas operações cresceram bastante. A sua carteira de crédito, por exemplo, atingiu o patamar de 43 bilhões de reais, um crescimento de 20,2% em relação a 2023. A quantidade de clientes também aumentou, atingindo 8,9 milhões de pessoas, uma alta de 17,4%. E um outro dado a ser destacado é a quantidade de ativos totais, que atingiu 61 bilhões de reais, um crescimento de 24,1%. No segmento de seguros também, a empresa conseguiu apresentar um excelente crescimento, como você pode estar vendo. Eles conseguiram emitir o total de 1,3 bilhões de reais em prêmios, uma alta de 20,6%, uma receita bruta de 274 milhões de reais, uma alta de 9,2%, e o último dado muito positivo, que foi um alto crescimento no lucro líquido apenas no segmento de seguros, atingindo 121 milhões de reais, uma alta de 21,5%. Na área de investimentos, eles também conseguiram apresentar um excelente crescimento, principalmente no dinheiro que hoje eles administram e que eles têm sob custódia, como você pode estar vendo. 4,31 bilhões no Asset Under Management, AUM, que seriam os ativos que a empresa administra dos seus clientes, e 2,34 bilhões no AUC, Assets Under Custody, que são os ativos sob custódia, que é o dinheiro que o banco apenas guarda. Nesse caso, um crescimento em relação ao ano anterior de 133%. Além disso, a quantidade de contas na plataforma aumentou bastante, atingindo o patamar de 268 mil, uma alta de 186%. Por fim, no segmento de meios de pagamento, a empresa também conseguiu apresentar um bom crescimento, saindo de um valor de 8 bilhões de reais em 2023 para 9,8 bilhões em 2024, uma alta de 21,3%. Então, a partir dessas informações, a gente consegue perceber que os dados da receita da empresa vêm apresentando melhor em relação a 2023. E para fazer uma análise ainda mais aprofundada, eu selecionei 4 indicadores que vão avaliar 4 aspectos diferentes do Banco BRB. O primeiro indicador é um indicador PL, que é calculado da seguinte forma. Primeiramente, o dado a ser calculado é o LPA, que é o lucro por ação, a partir da divisão entre o lucro líquido da empresa pelo número total de ações. Com o resultado, a gente vai pegar o preço atual da ação, dividir pelo LPA encontrado e chegaremos no valor do PL. E quanto menor for o valor do PL, mais barata e mais atrativa está aquela ação para investir. A gente pode estar vendo agora o histórico dos últimos 4 anos do PL do BRB e o que a gente pode observar? Que o PL vem aumentando, saindo de 8,5 no ano de 2021 para 15,5 no final de 2024. Então, o PL da empresa vem aumentando,
o que significa que na prática a empresa está ficando cada vez mais cara em relação aos seus resultados, algo bastante negativo para quem pensa em investir. O segundo dado que eu selecionei é o indicador Dividend Yield, para avaliar se a empresa de fato é uma boa ou má pagadora de dividendos. E esse dado é calculado a partir dos dividendos que a ação pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. E quanto maior for o Dividend Yield, mais dividendos a empresa pagou e, portanto, melhor ela pode ser considerada quando o assunto é receber dividendos. E a gente pode estar observando aqui a partir do histórico novamente dos últimos 4 anos, que ela é uma péssima pagadora de dividendos. Então a gente pega 2021, que ela teve um dividend yield de 3%, 2022, que foi o único ano dentre esses últimos 4 que ela pagou de fato um bom provento para os seus acionistas, num valor de 8%, porém, em 2023 e 2024, o dividend yield voltou a um patamar muito baixo, 1,3% e 1,0%, que mostra que, na prática, além da empresa não ser uma ação barata por conta do indicador PL, que eu mostrei anteriormente, também não pode ser considerada uma boa pagadora de dividendos por conta do indicador Dividend Yield. O terceiro indicador que eu selecionei é o indicador ROI, que vai medir o quão rentável é aquele negócio, que é um indicador muito utilizado para analisar bancos, e quanto maior for o valor do ROI, melhor é aquela empresa. E esse dado é calculado a partir da divisão do lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses pelo seu atual patrimônio líquido. E quanto maior for esse valor, como eu mencionei, mais rentável é aquele negócio. E a gente pode estar observando agora o ROI do Banco BRB, do Banco de Brasília, e a gente percebe uma queda muito grande em relação ao prazo inicial desse gráfico. Então, em 2021, o ROI era de 31,1%, caindo no ano seguinte para 11,8%, depois 9,2%, até chegar num patamar muito menor de 7,6% em relação ali à sua máxima histórica. Então, o indicador ROI também indica que é uma empresa não muito rentável, não é uma companhia que vem conseguindo aumentar o seu lucro no mesmo patamar do aumento do seu patrimônio, que é justamente isso que acaba refletindo o indicador ROI, então também não pode ser considerada uma empresa rentável, uma empresa de qualidade. E o último dado que eu selecionei é o indicador de crescimento, que vai medir o quanto o lucro líquido da empresa cresceu nos últimos anos. E para calcular o crescimento de uma empresa é muito simples. Você vai pegar o quanto a empresa lucrou no último ano mais recente que você tem acesso aos dados, podendo ser o ano de 2024, vai dividir pelo lucro de um determinado ano mais antigo, por exemplo, 2015, 2010, ou um ano mais recente, 2018, por exemplo, vai da sua escolha, dividindo um pelo outro, você vai subtrair o número 1 e vai multiplicar por 100 para chegar no dado em percentual. E, naturalmente, quanto maior for o crescimento daquela empresa, melhor ela é para quem busca esse tipo de negócio. E agora, olhando para o histórico do lucro líquido do Banco BRB, o que a gente pode observar? Que é uma empresa que ficou com lucro lateralizado entre 2010 até mais ou menos 2018. Depois de 2018 até 2021, ele cresceu bastante, apresentou uma queda em 2022 e se recuperou em 2023. Mas ainda assim é um lucro muito inconsistente. Não é uma empresa que consegue crescer, por exemplo, todo ano. Então, se você está buscando uma empresa de crescimento, definitivamente o Banco BRB não vai se encaixar muito bem para sua carteira. E considerando todos esses dados que eu te apresentei em relação ao BRB, quais são os principais riscos envolvidos na hora de investir nesse tipo de companhia? O primeiro risco é o risco mais claro. Por ser uma empresa estatal, o risco principal de todos é o fato de possibilitar uma interferência política. Se um determinado político decidir colocar um diretor que acaba agradando mais a ele, mas que não faça com que a empresa tenha um lucro muito grande, você, investidor, acionista, vai acabar se saindo prejudicado. O segundo risco é que, apesar de ser uma empresa que vem conseguindo se digitalizar, ainda é uma estatal regional muito concentrada no Distrito Federal. E a prova disso é que se você perguntar para as pessoas que você conhece, próximas a você a respeito do BRB, do Banco de Brasília, a chance deles conhecerem acaba sendo muito pequena. Então ainda tem um caminho muito longo a ser desbravado para que a empresa consiga atingir o Brasil como um todo. O terceiro risco é que é uma empresa que ainda tem muita pouca liquidez nas suas ações, então acaba sendo muito arriscado você colocar um valor muito grande do seu dinheiro nela, porque se você de uma hora para outra decidir vender as suas ações, você não vai conseguir fazer isso tudo de uma hora para outra,
porque o volume de negociações é muito pequeno. E o quarto risco é relacionado a todos os indicadores que eu te apresentei. Não existe nenhum ponto positivo muito forte em relação ao BRB. Não é uma ação considerada barata, não é uma boa pagadora de dividendos, o ROI só vem caindo nos últimos anos e o lucro líquido é bem inconsistente. Então esse acaba sendo um ponto negativo, um risco muito evidente. E agora vamos falar a respeito das oportunidades, que nesse caso é uma única oportunidade que eu consigo enxergar no BRB que pode possibilitar para você um bom resultado a longo prazo. Esse único ponto positivo pode estar atrelado a uma possível reviravolta na gestão da empresa. Se isso acontecer em conjunto com um processo mais acelerado de digitalização, é possível que a empresa consiga melhorar os seus indicadores e, consequentemente, entregar um bom resultado para você. Mas é claro que as evidências que nós temos hoje é de que isso não vai acontecer na prática. E para quem que pode acabar valendo a pena investir no Banco BRB? Se você acredita que existe a possibilidade de ter algum tipo de reviravolta, essa é a única possibilidade que eu enxergo para a empresa conseguir oferecer para você um bom potencial de retorno. Agora, se você está buscando uma empresa barata, que paga bons dividendos, que tem qualidade, tem consistência no seu crescimento, o BRB definitivamente não é para você. E agora um recado para você que quer aprender a investir o seu dinheiro de uma maneira estratégica, de uma maneira clara, para montar uma carteira de investimentos vitoriosa. Eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde, através das estratégias que eu te apresento lá, você vai conseguir investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender melhor como funciona o modelo de negócios do Banco BRB, do Banco de Brasília, e conseguiu verificar se ele pode fazer sentido ou não na sua carteira. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve e ative o sino, para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. E vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu faço uma avaliação completa da Sanepar, uma empresa de saneamento básico que acaba tendo uma característica muito diferente em comparação ao Banco BRB. Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e até a próxima.